Convido os irmãos a abrirem agora suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Os versículos 54 a 62. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. Diz assim a palavra do Senhor. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, e a sua bendita palavra. Meus irmãos, hoje começamos o culto falando lá do texto de Isaías, né? Que o Senhor nos chama de testemunhas. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Dar testemunho do nosso compromisso com Cristo, da nossa fé em Jesus Cristo, não é uma coisa fácil, não é. Nós somos privilegiados, como eu já disse aqui no culto desta noite. Nós somos privilegiados. Tivemos a honra de ouvir o Espírito Santo de Deus falar conosco e nos trazer para a igreja. Há tanta gente que já ouviu uma pregação, tanta gente que já foi convidada a ir a uma igreja. Talvez você mesmo já convidou tantas pessoas que vieram à igreja ou foram em qualquer outra igreja com você e não permaneceram. Acharam bonito, gostaram da mensagem, gostaram das músicas, acharam o culto legal, mas não quiseram ficar, não quiseram assumir compromisso. Até porque isso, em certo sentido, não depende só de nós. Depende de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Nós não podemos vir para Cristo se Deus não nos trouxer pelo poder do seu Espírito. Nós precisamos ouvir não a voz do pastor que está pregando, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração, no nosso interior, ao nosso espírito, para que possamos nascer de novo e então vir. E aí nos tornamos testemunhas de Jesus. Agora, não é fácil dar testemunho. Não é fácil viver como uma testemunha de Jesus. Porque nós vivemos num mundo que, de acordo com a palavra do Senhor, está em franca oposição a Cristo, ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos num mundo que rejeita a Cristo e a sua palavra. Qualquer outra coisa é melhor do que Cristo e é melhor do que a palavra de Deus. Qualquer outra coisa. Eles trocam por qualquer coisa. São como Esaú.
trocando o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, porque eles não entendem, eles não sabem, estão mortos espiritualmente, não conseguem valorizar, não conseguem entender o porquê que nós damos tanto valor para Cristo, para a igreja, para as coisas de Deus. Por isso não é fácil vivermos como testemunhas de Jesus num mundo assim. Eu imagino a alegria, o privilégio daqueles 12 homens que seguiam junto com a multidão a Jesus, quando Jesus deu início ao seu ministério. E de repente, entre aquela multidão, Jesus começou a chamar ali. Vem você? Você aí. Você ali atrás. E cada um deles olhando, será que sou eu? É você mesmo, pode vir. E Jesus chamando cada um deles, e eles foram vindo, formaram ali 12, aquele grupo seleto, chamados por Jesus. Todas aquelas outras pessoas estavam na mesma situação, na mesma condição daqueles homens. Aqueles homens não foram chamados porque eles tinham algum mérito pessoal para que Jesus os chamasse. E nem porque Jesus anteviu o que eles iriam ser. Até se fosse pensando assim, Jesus não teria escolhido a Judas, Jesus não teria escolhido a Pedro, Jesus não teria escolhido nenhum deles, porque todos abandonaram Jesus. Se tinha alguma coisa boa deles, eles esconderam bem escondido. Porque não havia absolutamente nada que eles pudessem oferecer de si mesmos ao Senhor. E aí é que está o privilégio. Quando Cristo nos chama, não há absolutamente nada que nós possamos oferecer a Deus. Nada. Não há nada. A escolha dele é uma escolha livre, soberana, é uma escolha até mesmo que é impossível da gente se parar para sentar, refletir profundamente, entender, mas por que eu? Porque quando a gente até chega a pensar assim, a gente fala, mas tem muita gente melhor do que eu. Mas todos estavam na mesma condição. E Jesus decidiu chamar aqueles 12 homens. E entre aqueles 12 homens estava esse, chamado Simão, que foi apelidado de Pedro. Ele era um pescador, diz a Bíblia. E quando ele teve o encontro com Jesus, ele havia pescado a noite toda, não conseguiu apanhar nada, estava ali arrumando as redes para voltar para casa, para a sua vida comum, sua rotina comum, seu dia a dia. E aí, aquela multidão estava ali, Jesus diz, você me empresta o seu barco, eu posso usar o seu barco para subir no barco e do seu barco falar com a multidão? Falou, ok. E Jesus ensina ali, Pedro está ouvindo, ainda trabalhando, puxando as redes, ouvindo. E de repente Jesus se dirige a Pedro. E aquele é o encontro de Pedro com Cristo. A partir daquele instante, a vida desse homem nunca mais seria a mesma. Nunca mais. Ele sairia daquela rotina, daquela vida comum que ele viveu até aquele momento, por uma vida completamente nova, um horizonte muito além do que ele pudesse imaginar na sua mente ter um dia. E esse homem teve um privilégio ainda maior. Se já não bastasse ele ter sido chamado dentre a multidão para fazer parte dos 12 ele também foi chamado para fazer parte dos 3 mais chegados a Jesus. Porque todo lugar para onde Jesus ia, levava consigo Pedro, Tiago e João. Em todos os lugares, Pedro, Tiago e João estavam com Jesus. Eles viram e ouviram coisas que os outros não viram e não ouviram. Eram eles as principais testemunhas do Senhor. E eles é que contaram muitas coisas aos demais discípulos, porque somente eles viram e ouviram aquelas coisas, porque estavam sempre muito perto de Jesus. E Jesus sempre alertava aos seus discípulos que não seria fácil segui-lo. Aliás, muitas vezes Jesus até colocou alguns obstáculos para as pessoas que queriam segui-lo.
Alguém veio e disse para Jesus assim: Senhor, deixa-me ir ter contigo. E Jesus diz o quê? As raposas têm seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir mesmo assim? Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você quer me seguir mesmo assim? Aquele que não amar menos ao seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, do que a mim, não é digno de mim. Você quer me seguir mesmo assim? E houve um momento, irmãos, que Jesus começou a falar umas palavras tão difíceis e tão pesadas do compromisso com ele, que ele dizia assim: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E diz a palavra que as pessoas começaram a se retirar, uma por uma. Foram saindo. E quando só ficaram os discípulos, Jesus falou: essa é a hora, se vocês quiserem ir, podem ir também. Nós não fazemos nenhum favor para Jesus, se estamos aqui, se o seguimos, se damos testemunho dele. Nós não estamos fazendo nenhum favor. Seguir a Jesus não é um favor tadinho de Jesus, não tem ninguém seguindo ele. Eu vou seguir, eu vou ser do grupinho de Jesus. Eu vou lá para a igreja dele, tadinho, porque a igreja dele tem tão pouquinha gente, então eu vou lá para a igreja de Jesus, porque sabe, né? É tão pouquinha, coitado, eu tenho dó de Jesus. Então eu vou fazer esse favor para ele, eu vou dar uma chance para Jesus. Meus irmãos, Jesus não precisa de ninguém. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Não precisa. Não precisa de nós. Essa é a questão. Somos nós que precisamos dele. Nós não podemos inverter os polos. Nós é que precisamos dele. Ele não precisa de ninguém. Mas aí é que está. A partir do momento em que você diz assim: eu quero ter um compromisso com Jesus. E daí você vem para a igreja de Jesus. Você passa pelo batismo dizendo que a partir daquele momento eu sou de Jesus e Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. A minha vida pertence ao Senhor, eu não pertenço a mim mesmo. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho é de Jesus. Aí, meu irmão, você tem que refletir profundamente no que está fazendo. Isso não é brincadeira. Nós levamos conosco e sobre nós o nome de Jesus. Os olhos das pessoas, os ouvidos das pessoas estão voltados para nós. O que nós fazemos, o que nós falamos, a maneira como nós pensamos, agora vão ou trazer glória para o nome de Jesus ou trazer vergonha para o nome de Jesus. Paulo, falando aos Romanos, denunciando o pecado dos judeus, ele diz assim no capítulo 2, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. As pessoas olham e falam: puxa vida, aquele fulano é crente. Ele é lá de que igreja que ele é? É lá da segunda igreja presbiteriana. Puxa, rapaz, que testemunho que ele dá. Que testemunho que ele dá. Eu fico impressionado, eu entro lá no perfil dele, porque é esse negócio hoje em dia, né? Eu entro lá no perfil dele, eu fico, olha, admirado. O testemunho que ele dá da fé que ele tem no Senhor Jesus. Daí, de repente, alguém fala assim: fulano, rapaz, você acredita que o fulano ele disse que ele é crente? Se ele é crente, então não sei, crente é qualquer um agora. Mas por que você está falando? Você viu o perfil dele? Você ficou sabendo daquilo, tal, e aí começa. Daí, muitas vezes, pensando como as pessoas do mundo, que não têm a Cristo, nós achamos que nós podemos justificar dizendo assim: cada um cuida da sua própria vida. Mentira, isso é do diabo.
Nós temos um compromisso com Cristo. Nós viemos à frente de uma igreja, seja dessa daqui ou de qualquer outra igreja, e dissemos um dia na nossa vida, a partir de hoje, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E passamos pelo batismo. E afirmamos aqui palavras diante de Deus. Isso não é brincadeira, parece casamento. Esses casamentos modernos, que fala hoje uma coisa, amanhã já não é mais nada daquilo. Que seja eterno enquanto dure. Ah, vá! Que seja eterno enquanto dure. Onde está isso? Na Bíblia? Ah, mas o Vinícius de Moraes, eu estou aí com Vinícius de Moraes e com qualquer outro poeta que fale o que quiser aí. Nosso compromisso é com Cristo e com a palavra. Nós seguimos muitas vezes o que o mundo diz. O que o livro do fulano de tal falou. Ele deu a vida por você. Olha como é sério a questão do nosso compromisso com Deus. E aí, queridos, esse Pedro que teve tantos privilégios, tão cheio de si, Jesus disse para ele: Pedro, eu preciso te falar uma coisa, porque ele tinha dito assim para Jesus: ainda que todos abandonem o Senhor, eu jamais te deixarei. Algum dia você falou isso para Deus? Viu alguma pessoa saindo da igreja? Quando você viu, fulano parou de vir na igreja. Isso nunca vai acontecer comigo. É mais ou menos isso. Ainda que todos te abandonem, eu jamais te deixarei. E aí o que aconteceu? Jesus disse para Pedro, Pedro, capítulo 22, você pode ver isso daí, versículo 31. Eu vou dizer uma coisa para você, Pedro. Satanás reclamou a sua vida para te peneirar. Mas eu orei por você, para que você não desfaleça. E quando você se converter, volte e fortalece os teus irmãos. Eles vão precisar muito de ajuda também. E agora Jesus é preso. Jesus está sendo levado. E Pedro está ali. E quando a gente vê que esse momento tão profundo, tão intenso, de emoções tão afloradas, batem ali a porta da casa de Pedro, onde era o momento de Pedro dar o maior testemunho da sua fé em Jesus Cristo, ele falha. Depois de tudo que ele ouviu, depois de tudo que ele viu, depois de tudo que ele falou, ele falha. E por quê? É interessante a maneira como o Espírito Santo ele traz aqui no texto, né? Diz que Pedro continuava seguindo a Jesus, mas ele seguia à distância, diz aí o versículo 54. Antes ele andava ao lado de Jesus, juntinho com Jesus. Até a hora que vieram prender Jesus, ele pega a espada dele e na orelha do soldado lá do templo. Porque ele estava junto com Jesus. Coragem, força, determinação. Mas agora, Jesus é levado e ele segue, mas segue de longe. De longe, a distância, né? Não tão próximo que ele possa ser identificado com Jesus e de repente sobrar para ele. Vai que sobra para mim, então eu vou ficar aqui, mas de longe, não próximo. O texto também vai dizer assim, que quando as pessoas que estavam ali para assistir todo o espetáculo, sem nenhum compromisso com Jesus, simplesmente para falar sobre aquele evento que estava acontecendo e que envolvia a pessoa de Jesus, estavam todos ali e chegaram para se aquecer no fogo, esperando para contar as fofocas do que iria acontecer e tal, e zombar de Jesus. Pedro está ali. E é interessante, porque Pedro está em pé.
A hora que aquelas pessoas chegaram, ele sabia quem eram aquelas pessoas. Ele poderia ter se retirado de lá. Ele sabia o que aquelas pessoas iriam fazer. Ele bem podia ter se retirado e falar: aqui não é meu lugar. Mas diz a Bíblia que ele se assenta no meio delas. Você se lembra do Salmo 1 que nós lemos nesta noite? Né? Bem-aventurado o homem que não anda, que não se detém e que não se assenta. Andar, parar e depois sentar. Ele se assenta ali junto com aquelas pessoas. Ele quer se manter no anonimato, como se eu estou aqui apenas para passar o tempo, me aquecer aqui. Mas ele não consegue ficar no anonimato. Porque alguém que está ali olhou para ele, uma mulher, falou: você estava com ele. Você também estava com ele. Aí, queridos irmãos, por fim, ele vem a negar ao Senhor definitivamente. Mas preste atenção nessa última questão, versículo 59. Diz aí: cerca de 1 hora mais tarde. Não foi logo na sequência. Isso quer dizer que Pedro teve tempo. A primeira vez e a segunda vez ele negou. Ele tinha ouvido de Jesus. Ainda nessa noite, antes que o galo cante, nessa noite, a hora que o galo cantar, você vai me negar. 3 vezes. Ele já havia negado 2. Faltava só uma. 1 hora depois, 2 vezes já havia negado. Ele viu que a situação estava cercando, estava se complicando cada vez mais. Ele poderia ter ido para o lugar à parte, falado: Senhor, me perdoa, mais uma vez eu neguei ao Senhor. Eu não quero te negar outra vez, me ajuda, Jesus, eu estou com medo, eu estou com vergonha, seja lá o que fosse que estava tomando conta do coração dele. Eu sou muito fraco, falar alguma coisa, mas não, ele permanece endurecido, e ele vai, e cada vez ele vai indo mais profundo, cavando o próprio buraco dele. 1 hora depois, meus amados irmãos, há muita gente que frequenta a igreja que é só simpatizante. Elas não querem assumir um compromisso com Cristo que as identifique com Jesus. Elas gostam da igreja. Elas acham legal, elas vêm às vezes, vêm com a esposa, vêm com o marido, vêm com o pai, vêm com o filho, vêm com alguém. São simpatizantes, seguem Jesus à distância. Legal ele, hein? Você viu? Eu vi o milagre que ele fez lá, rapaz. Legal, hein? Legal. Mas não é para mim. Mas não é para mim. Eu quero segui-lo à distância, quero ver as coisas que ele está fazendo, mas nada que me identifique com ele, porque pode sobrar para mim. Eu quero continuar fazendo as coisas do meu jeito, eu quero continuar nas minhas festas, eu quero continuar do meu jeito, fazendo as coisas que eu quero. E eu sei que se me aproximar demais, eu vou ter que renunciar a algumas coisas e eu não quero. Mas estas pessoas são honestas, porque elas não assumem o compromisso com Cristo. Elas vão para o inferno honestamente. Sinceridade. Elas vão assim: eu nunca quis assumir o compromisso com Cristo. Vai para o inferno tranquila, simpatizante de Jesus. Não tem problema nenhum. Porque não há como ir para o céu sem compromisso com Cristo. Seguindo Cristo à distância. Não tem como. Há aqueles outros que se sentam, gostam, estão ali, né? Às vezes até já assumiram um compromisso com Cristo e tal, mas que querem ficar no anonimato. Eles nunca dão opinião deles sobre nada. Eles estão numa roda de pessoas, eles nunca dão opinião. Todo mundo está falando, às vezes estão até falando sobre Deus, mas ele fica lá quietinho.
Não vou falar nada aqui, vai que sobra para mim aqui, não vou falar nada. Ele está ouvindo, estão falando que Deus não existe, ele está ali. Estão falando que Jesus é uma farsa, ele está ali. Estão zombando de Jesus, e ele está ali. Ele não fala nada. Ele não dá uma opinião, fica sempre em cima do muro, não fala nada. Ele gosta de questões polêmicas, para falar às vezes até contra a Bíblia, até contra Jesus, e colocar Jesus contra a parede, é a Bíblia. Mas ele diz que ele é crente. Ele está ali. As pessoas até falam, mas você não vai lá na igreja? Eu já vi você entrando lá outro dia. Outro dia eu vi lá no seu perfil, você estava lá, saiu até numa foto com o seu pastor. Não, não conheço, rapaz, estava lá. É que era aniversário da igreja, minha mãe me convidou e eu fui lá. Estava lá no meio e saí na foto, mas não gosto, não gosto disso daí não. É mais ou menos assim. A gente não quer, às vezes, que as pessoas saibam de fato que nós temos um compromisso com Cristo. E Pedro também não queria. Porque dizer naquele momento que ele era de Jesus, que ele tinha um compromisso com Jesus, que Jesus era o Senhor da sua vida, implicava em dizer assim: vão me entregar e eu vou morrer com ele. Eu não quero. E é interessante que no versículo 59 diz assim: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. No outro evangelho, num dos outros sinóticos, fala assim: o teu modo de falar te denuncia. Sabe aquele crente que está acostumado com a linguajar crentez, né? E fica falando misericórdia toda hora, graças a Deus e tal, e denuncia o cara. Você é crente? Não, eu não sou não. É assim, você está falando, aí eu vi, ó. Não, é que força de expressão, às vezes eu uso essas coisas aí, sabe? E às vezes acontece isso, queridos. Homem, não sei do que você está falando. Eu não conheço esse cara. Não tenho nada a ver com ele. Não sei quem ele é. Nunca vi mais gordo. Você acha, rapaz? Eu não. Esse negócio de igreja, de negócio de crente, isso daí não é para mim. Eu estou aqui tranquilo, bebendo minha cervejinha. Eu estou aqui tranquilo, participando disso, participando daquilo. Eu não quero compromisso com Jesus. Eu quero estar à distância. É difícil dar testemunho de Jesus. É difícil agir como testemunha de Jesus. É difícil assumir o compromisso com Jesus diante das provações, diante dos questionamentos, diante das oposições. É fácil ser crente aqui. Aqui dentro todo mundo é. Todo mundo. Você já reparou que todo mundo fala de Deus na hora que está aqui dentro? É o assunto da 1h30. É Deus. Mas e a hora que acaba aqui? E a hora que a gente está sozinho, lá no meio do fogo, para a gente dar testemunho. Enquanto Pedro esteve com Jesus e com os outros, ele era um leão. Mas a hora que ele esteve sozinho, era um gatinho, assustado. Amados irmãos, os olhares das pessoas, os ouvidos das pessoas estão voltados para nós. Qual tem sido a nossa atitude? Quais têm sido as nossas respostas? Qual tem sido o nosso comportamento entre as pessoas que não conhecem a Cristo? No meio das quais nós deveríamos estar ali como luzeiros, apontando para elas o nosso compromisso com Jesus, a nossa fé em Jesus. Queridos, nós precisamos entender que a nossa fé, ela vai ser colocada à prova. Não existe como ser crente sem passar por provas.
E Deus muitas vezes vai usar o próprio diabo para nos provar. Jesus sabia que Satanás provaria Pedro. Eu leio mais uma vez, capítulo 22, verso 31. Simão, Simão, é Jesus que está falando. Satanás pediu você, quer dizer, pediu permissão. Pedir é, eu posso. E o Deus soberano falou, pode. Lembra do caso de Jó? Me deixa fazer isso para ver. E Deus falou, então vai lá, você faz. Mais uma vez eu digo, já citei aqui esses dias atrás, Martinho Lutero dizia que o diabo é o macaco de Deus. E às vezes ele dizia que o diabo até é o cachorro de Deus. Que Deus de vez em quando solta um pouquinho, ele pega. Vai lá, né? Vai em cima. Solta um pouquinho, vamos ver como que ele vai agir. Vamos ver se ele é crente mesmo. Ele está dizendo aí que ele é crente, que ele é fiel, que ele é dedicado, consagrado. Ele está se achando. Então solta um pouquinho, vamos ver. Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você. Irmãos, se Cristo não tivesse feito isso, sabe qual seria o destino de Pedro? O mesmo de Judas. O mesmo de Judas. Você sabe por que você está vivo? Você sabe por que ainda você está aqui? Porque Jesus está orando por você. Muitas vezes a nossa vida está por um fio. Nós já corremos o risco de dar tanto mau testemunho, de recusar-nos tantas vezes a ouvir a voz de Deus e falar, deixa para lá. Não, tem problema, não, que é isso. Lógico que pode, o que tem? E a gente fazendo as coisas do nosso jeito. Como Pedro. Pedro, eu estou te dizendo, seu orgulho vai te derrubar, Pedro. Para com isso, sai dessa vida, sai enquanto antes, reconhece isso. E Deus manda um falar, manda outro falar, Ele manda de todas as maneiras. E a gente continua ali, não, eu vou continuar porque eu quero, eu vou continuar porque eu quero, eu gosto, eu vou e tal, e não sei o quê. Então tá bom. Meus amados irmãos, Deus tem nos dado tantas oportunidades, não é? Oportunidades de dar bom testemunho, oportunidades de mostrar para o mundo, para a nossa família, para as pessoas com quem nós trabalhamos, para os nossos amigos, para todas as pessoas, que nós temos um compromisso com Ele, que Ele é o Senhor da nossa vida, um privilégio enorme de dizer, e até mesmo de experimentar Deus nos usando para alcançar pessoas que amamos para Ele. E nós, às vezes, perdemos a oportunidade, porque em lugar da gente mostrar que a gente é diferente do mundo, às vezes a gente quer ser igual ao mundo, igual a todo mundo, e as pessoas que às vezes estão lá, precisando de uma pessoa que seja diferente, é você no meio delas. Às vezes nós perdemos a oportunidade. Puxa vida, eu poderia ter falado para ela de Jesus, eu poderia ter aproveitado aquele momento para orar com ele, eu poderia ter ido até a casa dele, eu vi que alguma coisa não estava bem, eu poderia ter ido até lá. Olha, mas o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui para falar de Jesus para você. Mas às vezes a gente tem medo, às vezes a gente quer ficar no anonimato, às vezes a gente quer ser como um simpatizante, seguindo apenas de longe, sem entrar mais a fundo nas situações do nosso testemunho, do nosso compromisso com Cristo. Meus amados irmãos, o convite do Senhor continua sendo o mesmo. Quando
ele olhou para Pedro naquela noite, no instante em que Pedro negou pela terceira vez e o galo cantou. No mesmo instante, o olhar de Cristo cruzou com Pedro, com o de Pedro. Um olhando para o outro. O que é que você acha que aquele olhar de Cristo queria dizer para Pedro? A Bíblia diz que Pedro se lembrou da palavra do Senhor. E Pedro saiu dali para chorar. E chorou amargamente. Ele até pensou que não tinha mais jeito para a vida dele. Ele não queria mais voltar para Jesus, porque ele achava que tinha acabado para ele. Querido, se você está vivo, não acabou para você. Se você está aqui é porque não acabou para você. Se você está aqui é porque o Senhor continua olhando para você e Ele está dizendo para você, eu já sabia. Eu já sabia. Mas eu não estou aqui para falar, viu? Não falei para você? Mas Ele está aqui para dizer o seguinte, Pedro, é por isso que eu vim. Eu vim por sua causa. Eu vim por causa de vocês. Porque eu sei que vocês sem mim nada podem fazer. Eu sei que vocês não têm condições de sozinhos dar testemunho de mim. Por isso eu vou enviar o Espírito Santo para que ele esteja com vocês. E à medida que vocês estiverem em comunhão comigo e com ele, ele vai capacitar vocês para vocês darem testemunho, vocês levarem pessoas ao meu conhecimento, vocês poderem orar pelas pessoas, as pessoas serem abençoadas e transformadas através da vida de vocês. Pedro só sentiu a culpa. Mas Jesus queria transformar a vida de Pedro, não desistiu dele. Quando Jesus ressuscitou, ele falou para Maria, avisa Pedro e aos outros que eu vou me encontrar com eles. Depois, quando Jesus volta e Pedro está lá pescando, Jesus se dirige até Pedro e diz a Pedro, Pedro, tu me amas. Vamos começar de novo, Pedro. Vamos começar tudo outra vez. Eu não desisti de você. Conta a história, meus amados irmãos, que um soldado macedônio desertou por medo durante uma batalha e o trouxeram até Alexandre o Grande para que o julgasse. E o soldado estava ali diante do grande Alexandre. E aí Alexandre pergunta para ele, qual é o seu nome? E o soldado diz, meu nome é Alexandre. Falou o quê? Meu nome é Alexandre. E Alexandre disse para ele, ou você muda de vida, ou você muda de nome. Qual é o seu nome? Eu sou cristão. O quê? Eu sou cristão. Qual é o seu nome? Queridos irmãos, o convite nesta noite é para a gente deixar de seguir Jesus à distância e seguir Jesus de perto. É para meditar na palavra de Deus quando Ele falar alguma coisa para nós, como Ele falou para Pedro, para a gente não ir ao oposto da palavra, mas ir de encontro à palavra. Para que a gente não venha chorar amargamente depois as decisões e escolhas erradas que a gente fez na nossa vida e o preço dessas escolhas e dessas decisões. A palavra nessa noite é para que nós possamos ter comunhão com os nossos irmãos na fé. Em lugar de sentarmos juntos com os escarnecedores, na roda dos escarnecedores, sentarmos juntos com os nossos irmãos na fé, compartilhar com eles e trazer aqueles que não conhecem a Cristo para junto de nós. A palavra nessa noite é para que deixemos o nosso orgulho, o nosso medo, a nossa impulsividade aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo. E troquemos pelo poder do Espírito Santo, pela graça, pela fé que emana da cruz do Senhor. Será que nós desejamos fazer isso? Mais uma oportunidade nesta noite que Deus está dando a cada um de nós. Mais uma oportunidade. Quando eu estava em Guarapuava,
Eu ouvia falar muito de um médico lá da cidade. Ele era membro de uma das nossas igrejas. E esse médico era muito querido na cidade. Ele trabalhava com evangelismo, com ação social e tal. Mas, de repente, esse homem saiu da igreja. De repente, ele saiu da igreja. E descobriram que ele tinha uma família que morava com ele em Guarapuava e outra em Curitiba. Ele tinha uma mulher aqui, uma mulher lá, 2 filhos aqui, 2 filhos lá. Quanto amor, né? É muito amor para dar. E foram conversar com ele. Ele foi presbítero de uma das nossas igrejas lá. Foram conversar com ele para que ele abandonasse aquela vida. Ele conhecia a palavra de Deus, que ele se voltasse para Deus. Ele não aceitou, ele não voltou para a igreja. Um belo dia eu estou na igreja de manhã. Havia uma moça na igreja, a Lia, que trabalhava como secretária na igreja naquela época. Ela estava substituindo a outra que estava de férias. A Lia foi missionária da igreja, uma moça muito consagrada, está lá até hoje, é casada com um presbítero da igreja. Na época ainda ela era solteira. E esse médico marcou muito a vida dela, porque ela ia para as campanhas evangelísticas, era ele que liderava e tal, e aquela coisa toda. Eu estou lá, de repente, eu vejo, abro lá o computador, e vem lá uma mensagem no e-mail da igreja, dizendo: morreu nessa manhã o doutor fulano de tal, viajando para tal lugar. Ele entrou com o carro embaixo de uma carreta, na traseira da carreta. Eu olhei para o nome e falei: uai, mas parece aquele médico que era de lá da igreja tal. Falei: Lia, eu não o conheci, eu nunca ouvi. Falei: Lia, como que chama aquele médico lá que era da igreja tal? Ela falou: doutor fulano tal. Eu falei: meu Deus, e agora? Como é que eu falo para ela? Falei: escuta, você recebeu alguma notícia? Não, não recebi nenhuma notícia. O João acho que se lembra dessa história. Falei: olha, aqui está dizendo que acabou de morrer agora pela manhã o doutor fulano de tal, indo para Curitiba. Ele entrou na traseira de uma carreta que estava parando. Olha o absurdo. Estava parando numa praça de pedágio. Ele deve ter ido fazer alguma coisa, pegar alguma coisa e foi direto. E morreu. Eu fico imaginando quantas oportunidades este homem teve. Quantas experiências ele teve com Deus. E ele escolheu deixar de andar com Jesus, jogar fora as oportunidades que ele teve de voltar para Jesus, para viver a sua vida de promiscuidade no mundo. E nós? O que faremos das oportunidades que Deus nos tem dado? Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, a reconhecer o grande amor que Deus tem por nós. O grande amor a ponto de nos escolher e enviar o seu Filho, nos dar a rica oportunidade de pensarmos e valorizarmos dia após dia esse amor que Ele tem, esse cuidado de preservar a nossa vida, de enviar pessoas, de nos colocar diante de situações para dizer: olha, abra o seu coração, mude, eu estou com você, eu amo você. Possamos valorizar esse amor. O hino 68, nós vamos louvar o Senhor com ele. Ele diz assim: eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Deus não está agora julgando você. Eu sei que às vezes é difícil ouvir um sermão como esse. Mas Deus não está julgando você.
Foi difícil para Pedro aquele dia, foi terrível aquela noite. Ele chorou amargamente, mas aquele choro foi libertador. Nós não podemos ficar indiferentes diante do amor, da graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos louvar ao Senhor. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo é possível que eu dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Amém. Senhor, essa é a nossa oração diante de Ti. Dizer o quanto nós precisamos do Senhor, meu Deus. Agradecemos por sempre nos oferecer a mão estendida do perdão e da graça para nós. Não desistir de nós. Somos nós que muitas vezes desistimos do Senhor. O Senhor nos dá todas as oportunidades que nós precisamos. Pai, ajuda-nos agora a abrirmos os olhos do nosso interior e reconhecermos na palavra do Senhor esta oportunidade rica de revermos os nossos caminhos, revermos a nossa conduta, revermos as nossas escolhas, revermos os nossos comportamentos e voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração. Te louvamos por nos dar esse privilégio, esta honra, que muitos não têm, mas o Senhor nos tem dado. Senhor, reacende a chama do primeiro amor dentro de nós. Reacende o fogo do Teu Espírito Santo dentro do nosso coração, Senhor, para que possamos Te servir, dar bom testemunho da fé que nós temos no Senhor, e os nossos amigos, as pessoas com quem trabalhamos, a nossa família, possa ver em nós, Senhor, o amor e a graça maravilhosa do Senhor, a verdade de Cristo na nossa vida. Em nome de Jesus, pois nós oramos, Pai, agradecidos. Amém, Senhor.